Muito bem, mais uma entrevista, mais um grande sucesso aqui no Doido e Curioso. Se eu não me engano, a 15ª entrevista. E hoje eu vou receber, já está aqui do meu lado, o paleontólogo. Super premiado, estimado Walter Azevedo. Isso aí. Ele quis ficar aqui já, tem uma aguinha aqui atrás. Estamos aqui com cheio de coisas, cheio de... Você vai ver, você vai entender conforme a entrevista for passando, né, Walter? Tudo isso aqui é necessário para dar um bom entendimento para vocês do assunto. De tudo, né? Tudo, é. Nós vamos falar sobre o quê? Sobre dinossauros. Sobre dinossauros, maravilha. E desde quando, então, Walter, você começou a gostar dessa coisa de dinossauros? Desde que eu aprendi a ler, que eu era pequeno, eu já comecei a me interessar. É que o Walter é tão inteligente que você aprendeu a ler com o quê? Com uns 3 anos? Com 7 anos, igual todo mundo. Igual todo mundo. E isso ele foi normal. Na minha época tinha aquelas revistas, até da Editora Globo, que falava, tinha aquela coleção sobre dinossauros. E eu comprei algumas, não comprei todas, mas ali já me deu bastante conhecimento e interesse de pesquisar. Também tinha aquele antigo chocolate surpresa, não sei se você lembra. Coisa de criança. Pois é, mas tinha um álbum ali que era maravilhoso. As ilustrações eram bem feitas. E cada chocolate que você comprava havia um cartãozinho com a figura do dinossauro e atrás explicava o que era aquela espécie, tudo. Então ali eu já comecei a colecionar, montei aquele álbum todo e ali começou a me interessar esse assunto. Pegou interesse dali, Isso. né? Bom, a gente sempre fala de dinossauros, acho que a maioria das pessoas já viu foto, tudo, filmes, né? Mas você que é um paleontólogo, né, entende do assunto. O que é então, um pouquinho, né? O que é então os dinossauros, o Walter? Na verdade o ser humano está estudando os dinossauros já tem mais ou menos uns 200 anos. E hoje com a indústria do entretenimento foi bastante difundido esses animais, né? Mas muita coisa que é mostrada nos filmes, nos jogos é muito fictício, né? Então, na verdade o que a gente vai mostrar aqui é para mostrar mesmo o que é um dinossauro. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar é uma imagem. Você quer mostrar alguns slides? Isso, vamos produção, mostrar alguns slides para a gente entender bem. Nós temos uma produção aqui, vamos ver aqui o que é o dinossauro então, né? O que você quer mostrar? Vou explicar essa imagem para vocês. Então, um dinossauro o que é? O dinossauro é um réptil, é um tipo de réptil terrestre, ou seja, que vivia na Terra, né? Com a posição ereta, diferente dos répteis que nós vemos hoje que estão na posição igual esse daqui, ó, eles se rastejam. Entendi, está escrito em inglês aí. Mas ali a primeira imagem da esquerda está mostrando um réptil atual. Sim. Você pode reparar que as pernas dele saem pelo lado do corpo, né, em direção ao lado. Ele anda se rastejando. Já os dinossauros, que são essa terceira imagem, são animais que têm as pernas diretamente direcionadas para baixo do corpo. Então eles andam eretos. Então essa é uma das diferenças entre os dinossauros e os répteis que nós vemos hoje. Todo dinossauro, ele sempre com a perna para baixo. Exatamente. Tá certo. E agora eu vou mostrar algumas imagens aqui de alguns animais que as pessoas acham que são dinossauros, que viveram no tempo dos dinossauros, mas não são dinossauros. Maravilha, vamos ver. Isso aí Esse não é aqui, dinossauro. por exemplo, não é dinossauro. Por quê? Está na água. O dinossauro não vive em água. Não. Se está na água, não é dinossauro. Não é dinossauro. Não é dinossauro. É um animal, um réptil, assim como os dinossauros. Viveu no tempo dos dinossauros, tinha grandes dimensões como os dinossauros, mas não é dinossauro. Interessante. É um Pra mim réptil era um marinho. dinossauro mesmo. Pois é. Não é dinossauro. Também não. Está na água. E que bicho é esse aí, você sabe? Isso aqui é um pliossauro. Tem um sauro aí, pô. Tem um sauro, Mas porque não é. a palavra sauro vem do grego que significa lagarto, Ah, tá. ou réptil. Então tudo que tiver sauro no nome é um réptil. Entendi. Tá? Então o pliossauro era um réptil que vivia na água. Não é um dinossauro Não é também. dinossauro, mas conviveu com eles. Certo. Outro que todo mundo acha que é um dinossauro, mas não é. Um pterossauro. Mas Ptero vem de ar, né? Então um réptil, um lagarto que voava.
viveu na época dos dinossauros, mas não é um dinossauro. Exatamente. Entendi. Mas tem ali, faz tudo parte do contexto, né? Os mais burros, que nem eu, assim, pode falar assim, é um dinossauro que voa. Exatamente. Mas a regra é, se tá voando ou se tá na água, não é dinossauro. Não é dinossauro, Se maravilha. tá andando na terra, pode ser que seja dinossauro. Tá, e aí você não me... Que então é o dinossauro, Walter? O que é? Tem aí foto de dinossauro? Demais, meu. Isso também Isso não aqui é. são dinossauros. Ah, Esse aqui mais específico são o grupo dos saurópodes. certo. Sauro, De réptil. réptil ou lagarto, e pod, que é do grego pé. Ou seja, pé de lagarto, ou pé de réptil. Caramba, hein? E é grande, né, meu? Então, esses são os maiores animais que já pisaram na Terra. Qual a altura, mais ou menos? Ah, tipo, os mais altos chegavam a 18, 20 metros de altura. Caramba, um prédio, né, meu? E de massa corpórea, tinha alguns que chegavam entre 60 e 100 toneladas. Toneladas? Toneladas. Nossa, era enorme. Pra você ter ideia, os 60 toneladas é o peso de um avião desses que a gente voa na decolagem. Um Boeing. 60 toneladas. Poxa, um Boeing ou um Airbus aí. Era muito carregando. grande, né, meu? Impressionante, né? 100 toneladas é o peso próximo de uma baleia azul. Que pra quem não sabe, a baleia azul é o maior animal que já viveu na Terra. E que nós temos o privilégio hoje de conviver com esse animal. Conviver com a baleia azul, né? Entre tantos animais do passado que eram gigantes, hoje nós temos o maior animal que já viveu na Terra, que é a baleia. Maior que o dinossauro. Muito maior. Muito maior. Muito maior. Uma baleia azul pode chegar a 150 toneladas. Não falei que é paleontólogo? Não falei que entendido? Então esse é o grupo dos saurópodes. Legal. E aí? O que tem mais? Esse aqui eu vou mostrar depois. E esse é o grupo, talvez o mais conhecido, né? Que são os terópodes. Terópodes. Tero, monstro. Pode, pé. Pé de monstro. Isso aí é o Tiranossauro Rex. Esse é o Tiranossauro Rex, que talvez seja o dinossauro mais conhecido de todos, né? Mais conhecido, com certeza, né? Tem até filme, tudo com isso, né? Por que ele é um dos mais conhecidos? Porque os restos fósseis desse animal foram um dos que foram mais encontrados e mais estudados. Então ele devia ter mais, né? São os que são mais bem preservados, né? Não, digo assim, ele devia ter mais Tiranossauro Rex do que o outro lado do Terra. Não, talvez o ambiente que eles viveram proporcionou que os restos dele fossem preservados melhor do que os outros dinossauros. Ah, entendi. Maravilha. Ô Walter, você meio que já respondeu a minha pergunta, mas eu vou perguntar mesmo assim. Quais claro, são né? as provas, então, de que esses bichos enormes, de toneladas, existiram? Você deu uma prova com a baleia azul, né? Mas os próprios dinossauros, quais são as provas? Tá. As provas são as marcas que eles deixaram no planeta Terra. Então uma coisa interessante de você estudar animais pré-históricos é que você acaba tendo que estudar outras ciências. E uma ciência que é muito usada para estudar os dinossauros é a geologia, que é o estudo das rochas. Então, se a gente lembrar um pouquinho do que a gente aprendeu na escola, o solo em que a gente vive, que está abaixo de nós, ele é composto de camadas. Então cada camada ali tem um tipo de rocha diferente, uma composição diferente. E cada camada dessa representa uma época diferente. Então lá embaixo, quando você escava o solo, você vai ter as épocas mais antigas. Então tudo que você encontrar naquele trecho de rocha vai ser coisas de milhões de anos no passado. Então os restos de animais e plantas que você encontrar ali, você sabe que pertencem àquela época. E você vai estudando cada camada, então a gente sabe que os dinossauros estão em umas camadas intermediárias e os restos fósseis são encontrados nesse tipo de camada. Os restos fósseis dos dinossauros são como esse daqui. Isso aqui é um fóssil de dinossauro, um crânio, tá? Provavelmente de um tiranossauro. Entendi. E aí são as provas. Isso, são as provas. Além disso, tem as pegadas, tem o âmbar, que é a seiva fossilizada de árvores, que preserva pequenos animais. Então não só falando de dinossauro, mas de vários animais pré-históricos, as provas são essas marcas que eles deixaram aí nas rochas. Legal, maravilha. Você falou sobre fósseis aí, né? Tem alguma diferença? Os fósseis com o osso do dinossauro, tem alguma diferença? Tem. Às vezes a pessoa fala assim, encontraram ossos de dinossauro. Isso é normal. Você. Na verdade, assim, tem o formato de um osso, representa aqui o esqueleto, né, o crânio de um animal. Mas isso daqui tecnicamente não é osso, é rocha. É rocha. É rocha. O que acontece? Depois que o animal morre, o esqueleto dele vai ficar soterrado. Isso tem que acontecer para acontecer o processo de fossilização. E toda aquela matéria orgânica do que o osso é composto, ela vai ser substituída por minérios que estão no solo.
Então, na verdade, o minério, a rocha, vai tomar a forma do osso. E aí você tem um fóssil. Então isso aqui é uma rocha com o formato, o shape de um dinossauro. Então essa é a diferença, né? Exatamente. Maravilha, maravilha. Agora, quantos mais ou menos dinossauros existiram ou viveram aqui na Terra? Essa é uma pergunta que é muito difícil de você responder, porque mesmo os animais que existem hoje não foram todos catalogados, né? Mas hoje os cientistas conhecem cerca de 1000 espécies de dinossauros. 1000? Comprovadas. Mas se calcula que exista o triplo. Tenham existido o triplo. Mas infelizmente nem todas foram preservadas em restos fósseis, né? Então a estimativa é que tenham existido em mais ou menos 3.000 espécies de dinossauros. Né? Mas 1000 são comprovadas. Uma pergunta bem interessante. Por que eles não existem? Viveram, todo mundo sabe que viveram, estão aí, você respondeu, morreram. Por que não existem? Se existe a baleia azul? Pois é. Na verdade, eles viveram num tempo que pode ter acontecido várias mudanças climáticas. Os cientistas também não sabem exatamente, mas existe aquela teoria de um grande impacto de um meteoro que atingiu a Terra. Isso levantou muita poeira, cobrindo a atmosfera. Isso causou um efeito estufa, uma queda na temperatura do mundo todo, e isso provavelmente causou o extermínio dos dinossauros. Dos dinossauros, mas isso é uma teoria, né? Uma teoria, existem muitas outras, né? Inundações, doenças, são várias. Bom, ninguém sabe. Não tem como saber. Essa que é a verdade, ninguém sabe. Bom, Walter, olha, vai chegar aqui uma parte especial da nossa entrevista, que é a pergunta da audiência. Vocês 3, 4 pessoas, aqui tem mais. 3, 4 milhões. Milhões de pessoas que assistem. Bom, Walter, eu costumo ler... 3, 4. Eu costumo ler na íntegra aqui, tá? É ao vivo? Pensou aí? Na live. Quais animais que viveram na época dos dinossauros que existem até hoje? Ótima pergunta. Sim. Ótima pergunta. Além daqueles que a gente já mostrou aqui, que são os répteis aquáticos, os pterossauros, já existiam tubarões, crocodilos, alguns tipos de aves, os insetos já existiam, né? Então todos esses animais já faziam parte daquele ecossistema junto com os dinossauros. Só bicho estranho, hein? Bom, sempre tive curiosidade, mas nunca pesquisei. Existem relatos bíblicos de dinossauros? É isso? Ótima pergunta. No livro de Gênesis, no capítulo 1, fala da criação. E ali a palavra hebraica, usada no versículo, não lembro se é o 25 ou 26, usa a palavra hebraica taninim, que é traduzida como monstros marinhos. Então por muito tempo isso foi levado como uma evidência de que se falava sobre a criação dos dinossauros. Só que taninim hoje ele é entendido como as grandes baleias, os animais que vivem no mar. Existe também um relato no livro de Jó, que Deus pede para Jó contemplar 2 criaturas muito poderosas que Deus tinha feito. Uma é o Leviatã e outra é o Behemoth. E algumas pessoas, ao lerem esse trecho, entendem que está se descrevendo ali dinossauros. Mas na verdade, se estudarmos a fundo as escrituras, a gente vai ver que Deus ali estava falando provavelmente do crocodilo e do hipopótamo, que são criaturas que convivem hoje com o ser humano. Entendi. Maravilha. É verdade que nós humanos tínhamos controle sobre os dinossauros? Então, existem alguns relatos de achados fósseis de cerâmicas onde tinha desenhos de pessoas convivendo com dinossauros. Até esculturas em alguns templos religiosos com esculturas parecendo com dinossauros, mas nunca foi comprovada a autenticidade desses achados aí, comprovando a convivência de seres humanos com dinossauros. Também não, né? Qual o dinossauro mais poderoso que já existiu? Então, essa também é uma pergunta relativa. Se a gente for falar em tamanho, hoje o animal que se entende que tenha sido o maior dinossauro, poderia ser considerado mais poderoso, é o argentinossauro. Argentino? Ah, você tá brincando com a minha cara, mano. Mano, não vou nem quero responder essa pergunta. Argentino? Argentinossauro. Porque ele foi encontrado onde? Onde será que ele foi encontrado? Na Argentina. Não tem xenofobia aqui não. Argentinossauro. Argentinossauro que provavelmente tinha 40 metros de comprimento e pesava ali, tinha uma massa corporal entre 60 e 100 toneladas. Interessante. Agora, se nós formos falar de predadores,
os animais carnívoros, né, que nós temos imagens aqui também. Temos o tiranossauro como um candidato de um super predador, que muitos acham que era o maior dinossauro, mas não é. Não era nem o maior carnívoro. Caramba. Por muito tempo foi considerado o maior, mas depois acharam restos de outros dinossauros carnívoros que eram ainda maiores que o tiranossauro. Mas uma coisa interessante do tiranossauro é que a mordida dele, a força da mordida, a pressão da mordida dele era maior entre os dinossauros. Mesmo animais maiores do que ele, não tinha uma mordida tão poderosa como a dele, né? Falando dele, né? Você acha que ele foi o mais temido? Também é uma pergunta muito relativa, né? Talvez para um dinossauro não tão grande ele fosse muito temido. Agora, por exemplo, o argentinossauro era um animal que não tinha o que temer. Não tinha nada para temer. Era como hoje um elefante na África. Um elefante ele não teme nenhum animal. Ele é um animal. Nem um leão se mete com um elefante. Não, é muito mais forte. Então, talvez um tiranossauro certamente punha muito respeito entre os outros dinossauros. O outro dinossauro que era maior que o tiranossauro, que é o gigantossauro, também encontrado na Argentina, era maior que o tiranossauro e caçava em bandos. Então também era muito temido. Então o bicho pegava, hein? Literalmente. Agora, assim, se nós seres humanos tivéssemos convivido com os dinossauros, eu acredito que que nós mais teríamos que ter medo seria esse daqui. Qual é esse aí? Esse aqui é uma classe de dinossauros que chama Deinonychiosauridae. O que são esses animais? A característica deles é essa unha, essa garra, que eles usavam para dilacerar e cortar pedaços. Por que eu digo isso? Porque esses animais eram não tão grandes. Então, por exemplo, de um tiranossauro, um animal muito grande, você conseguiria se esconder. Agora desse aqui, já não dava, difícil. Né? E eles caçavam em bandos também, né? Então, legal. Difícil. Maravilha, então, Walter. Olha, a gente falou aqui sobre vários dinossauros, sobre várias perguntas. Você que mandou a pergunta, muito obrigado de novo pela sua ajuda aqui no Doido Curioso. Essa pergunta da audiência é muito legal, né? Porque as pessoas vão interagindo, a pessoa que é entrevistada também gosta de responder. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para os nossos telespectadores? Ou já você falou tudo sobre dinossauros? Tudo é pouco tempo, né? Mas eu acho que, acho que assim, os mitos e curiosidades mais interessantes que eu acho que eu consegui passar aqui, né? Se você quiser ver o mais próximo que seria de um dinossauro real, eu recomendo você assistir os filmes da série Jurassic Park, principalmente o primeiro. Primeiro foi feita uma pesquisa bem profunda para entender aqueles dinossauros como animais, como eles se comportariam como animais. Então ele mostra mais ou menos o que seria o convívio dos dinossauros com os seres humanos. Né? Família dinossauro não dá pra ter. Aí dá pra ter. Família dinossauro dá pra ter os olhos. Agora outra coisa interessante que veio do estudo dos dinossauros, que eu achei muito interessante, que é estudar os outros animais pré-históricos que também viveram depois dos dinossauros. Animais tão interessantes quanto, por exemplo, você sabia que existiu um inseto voador do tamanho de uma águia? Não sabia. Era inseto? Um inseto voador do tamanho de uma águia. Poxa. Você sabia que existia um tubarão do tamanho de uma baleia? Também não. Então eu gostaria, se houver a oportunidade, de voltar aqui e falar sobre esses outros animais muito interessantes. Ô louco, se convidando! Olha, se você gostou dessa entrevista, vai ser uma outra Mas ele entrevista. só pergunta também, por exemplo, qual foi o maior pássaro voador que existiu? Maravilha! Então já que você termina então a entrevista aí, obrigado aí pela audiência, pelas perguntas, que vocês continuem aí se interessando por assuntos curiosos como o Dory, que está trazendo bastante informação e conhecimento para a gente aí. E eu agradeço a oportunidade aí. Que isso, o prazer é nosso, a honra é nossa. Dá uma tchauzinha lá. Tchau, gente, valeu.